reservar. A gente enche os pulmões da direita e enche os pulmões da esquerda, tá bom? Essa é a nossa condicional para a purificação energética e moral da nossa existência. Agora nós vamos para o capítulo Péricles 6. O 6 significa, irmão Valdo, filha e filho. Significa a criação dos homens e das mulheres. Significa o Xixi Rayon, que é o 6º dia da criação. Significa Adão Berishon, que é Adão, né? Adão Berishon significa Adão de Gênesis. Bereshit é Gênesis em hebraico. E Berishon é a linguagem hebraica que a gente traduz na nossa linguagem como Adão Berishon, ou seja, Adão de Gênesis. Então, o número 6 é a primícia que nós temos que ter com o nosso próprio corpo na sexta-feira, tá? No 6º dia da criação, entende? Então, essa é a Haftará da Parashá Terumá, de uma forma de nós sermos uma oferta alçada ao Criador. Vamos ao Aleph, que diz: e disseram-se os filhos dos profetas a Elisha. Na Bíblia cristã está escrito Eliseu, mas o nome dele não é Eliseu porque ele não nasceu em Lisboa, né, irmão Val? Ele não nasceu em Portugal, tá bom? Nem em Moçambique, nem na Angola, nem muito menos no Brasil. O nome dele é Elisha, ok? Elishia, na verdade. Além de no final tem um Y, tem um A e tem um H. Elishia é o nome dele, tá bom? Eles disseram os filhos dos profetas de Elisha, a Elisha, eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, é pequeno para nós todos. Passuque 2. Vamos, pois, até o Iardém, não é Jordão, é Iardém o nome do rio, tá bom? E tomemos de lá, cada um de nós, uma vica, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. Passuque 3. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. Passuque 4. E foi com eles, e chegando eles ao Iardém, cortaram madeira. Passuque 5. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água. E ele exclamou, ai, meu Adoni, ele era emprestado. Passuque 6, a raiz do capítulo. E disse o Ish de Elohim, o nome homem é Ish, e o nome do Todo-Poderoso não é Deus, é Elohim Yahweh, ok? E disse Ish a Yahweh, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Até aqui, essa é a primeira parcial, a segunda parcial da Haftará de ser uma oferta alçada. Gente, é fundamental a nossa consagração, irmã Tânia, no Aleph, no Bet, no Gimel, no Dalet, no Re e principalmente no Vav. Nos 6 dias da criação, a gente tem uma forma extremamente fundamental e objetiva de cuidar de todas as palavras, irmão Valdo, do Altíssimo, tá? Elas são consagradas, é toda do Altíssimo, e a gente tem que se sujeitar a elas, para que elas façam retec e resec conosco, né? Elas possam trazer um feedback e nos causar portais que estão além da nossa compreensão. Por quê, irmão Cláudio? Porque o que acontece aqui no Ara? Os filhos dos profetas de Elisha, né? Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Então, o habitat em muitas pessoas que têm regras torna-se um pouco peculiar, torna-se, vamos dizer, não muito suscetível. Então, quando se há muitas pessoas que trabalham em prol de um determinismo, a gente tem que subdividir
os valores, subdividir o vaso, né? Que são as criações nossas. Porque dois deuses mandando num lugar só, irmão, certamente vai ter confusão, né, irmão? Não vai dar certo, porque o lugar não coube duas cabeças ali. Então ali havia profetas, eram homens tanaítas, né? Eram filhos de Elisha, incrível, né? Eliseu era um tanaíta, como a própria Machia é também, e eles tinham essa formalização de como abrir portais. Nós sabemos, a gente falou aqui há 2 meses atrás, que o Eterno é o Elohim dos Olães, né? O Eterno é o Todo-Poderoso de portais. Ele abre portal para você crescer, para você se desenvolver, para ficar bem de vida. E quando a gente transgride, que o Eterno nos livre disso, a todos nós, quando um ser humano, melhor dizendo, transgride a Torá, abre-se portais negativos, né, irmão Val? Tremendos, que a pessoa fica num estado terrível, né? São transgressões que levam a pessoa a submundos energéticos, tá? A pessoa não consegue entender, mesmo pisando no mesmo nível, ela está muito abaixo desse nível e aparentemente parece que está todo mundo na mesma rua, mas ali existem pessoas que estão em mundos inferiores, irmã Tânia, terríveis, como a gente vê nitidamente lá na rua nossa, né? Você vê famílias num nível, você vê famílias num outro nível, você vê outras pessoas num nível abaixo dos animais, irmão Walter. Incrível, né? Isso é a transgressão da Torá, tá bom? Ela causa na pessoa desobediente esses submundos, que a pessoa ora não consegue, tudo travado, doença, problema de desespero, angústia, uma série de situações que quebrou a aliança com o Altíssimo em Malhut, né? Nós sabemos, irmã Tânia, que aqui em Malhut é terra, tá? Aqui na terra a gente está num nível neutro e que se pode subir ou descer, não é isso, irmã Anice? Então a gente vibrando a Kadashim, como os filhos de Elisha vibraram, eles disseram: aqui para nós é um lugar escasso, não há espaço para nós, né? Porque eram homens tanaítas, irmão. Eles tinham essa formalização de compreensão. E observe no 2 aqui: vamos, pois, até o Iardém, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e passamos ali um lugar para habitar. E disse ele: então no Iardém, né, que são a falácia das nações, nós tomamos a verificação do que ocorre nas nações para a gente fazer uma habitação. Né? Precisamos causar a habitação energética, irmã Tânia, através das ações das nações. Né? O que Donald Trump faz, por exemplo, faz em nós a gente procurar essa viga e habitarmos em lugares seguros, tá bom? É isso que o Eterno está causando aqui esta noite. Porque as nações, elas causam em nós, irmã Tânia, formalizações para a definição do nosso Estado, tá? Todo Estado nosso, ele é probatório. Aqui na Terra não há ponto fixo para o povo hebreu. Fique claro sobre isso. Hoje a gente está em Macaé, amanhã a gente vai estar em São Paulo, amanhã a gente vai estar na divisa de Minas com o Espírito Santo, né? E afins. Então nós, irmã Tânia, não temos uma forma de ser uma oferta fixa, mas uma oferta alçada, tá bom? Então isso causa em nós responsabilidades fiscais e entretenimento com também, de forma indireta, com as nações. Passou o 3 que diz: e disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Passou o 4, e foi com eles, e chegando eles ao Iardém, cortaram o madeiro. Então, o Iardém nada mais é que são as falácias das nações hoje, tá, irmã? A gente está aí 9.000 quilômetros, eu acredito que 11.000 quilômetros do Rio Jordão, né?
Macaé para o Rio de Jordão, em linha reta, acredito que deve ter uns 11 mil quilômetros, de 9 a 11 mil. Mas existe um Rio Jordão aqui que são as falácias das nações. E por isso, a gente deve remover a madeira que contém dentro dessas falácias para que a gente formalize a nossa estada, tá bom? Em algum ponto específico. Versículo 5. E sucedeu que, derrubando um deles o tronco, o ferro caiu na água. Olha que coisa. E ele exclamou: ai, meu Adoni. Adoni é meu senhor, tá bom? Em hebraico. Ele era emprestado. Até aqui. Então, aqui ocorre algo que a gente geralmente acontece cotidianamente em nossas vidas. A gente quer ter um corte com alguma coisa das nações, mas não é propriamente nosso, mas pelo que a gente toma emprestado. A gente pega algo que a gente já viu ou que parece ser suscetível a nós. Tá? Então, essa noite o Eterno quer que nós tenhamos o nosso próprio machado, né, irmão Paulo? Como, irmão Cláudio? Nosso próprio machado através da nossa coexistência com a Torá. Então, quando a gente contém a sabedoria da Taná, da Torá, a gente vai conseguir ter esse corte esquemático, né? O corte ele não pode ser de forma abrupta. Aqui, nitidamente, o lenhador cortou de qualquer maneira, né, irmão Valdo? E o servo, ele tem que ter entendimento de ser serva, tá, irmã Tânia? Não podemos ser uma serva ou servo como esse lenhador que foi. Ele tem um estudo muito empoderado com Elisha, né? Um tanaíta de coisas sobrenaturais, mas deixou-se vacilar, soltando do cabo o machado, né? Então isso implica o que para nós essa noite? Implica que nós temos que ter uma sabedoria não só eloquente, mas uma sabedoria que tem uma formalização, uma dimensão, um corte esquemático. Tem que ter um esquema para você aderir o corte. O corte de pecados, tem que saber remover, né, irmão Val? O corte não é de qualquer maneira, não é o seu ego que vai tirar. É muito difícil a gente tirar as manias feias de nós, né, irmã Anice? Muito difícil. É um corte esquemático que é feito. O meu eu fiz em jejum, tá? Eu sempre falo nas pregações, o meu primeiro corte esquemático, o meu machado espiritual que eu usei para voltar para o Altíssimo foi jejum. O jejum arrancou o cigarro de mim. Eu estava fumando 2 carteiras por dia, fumei 18 a 19 anos. Depois passei a fumar uma carteira, né, de 20 cigarros, 17 por dia. Mas é terrível, né, irmão Paulo? Então, o meu machado, irmã Tânia, foi um jejum. E depois, o meu segundo machado que eu utilizei foi eu estar todos os dias na palavra. O dia todo, irmão Valdo. O dia inteiro eu ficava ouvindo pregações e à noite eu procurava um lugar que tinha pregação. Então, foi o meu segundo machado. O meu terceiro machado foi o comprometimento de seguir a palavra sem medo. Foi o meu terceiro machado. E o quarto machado meu foi a consagração agora, em 2020, dia 4 de setembro, em Brasília, quando eu fiz a circuncisão. E agora estou buscando a quinta, que é tirar a miséria dos meus caminhos para me prosperar financeiramente. Então, esse machado tem que saber ter um corte esquemático para remover o mal, né, irmão Val? Senão não tem como, mas é um corte com esquemas. Não é pelo nosso ego que a gente consegue, não é isso, irmão Val? Baruch Hashem, Baruch Rabá, versículo 6, a raiz do capítulo, que diz: e disse o homem do Eterno, onde caiu? Né? Então a gente tem que entender aonde está a nossa fraqueza, irmã Tânia. Aonde é que a gente não consegue evoluir.
essa noite, Baruch Hashem, aonde está faltando, Cláudio? Que você não muda, não melhora. O que está faltando? Aonde você caiu? Por que você está nesse kubutz? Kubutz em hebraico é a letra U, tá? É a vogal U. Kubutz. Onde você caiu, Cláudio? Você não melhora e só está nessa situação. Vamos prosseguindo. E mostrando ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Há possibilidade de a gente fazer, irmão Valdo, flutuar o ferro hoje? Como? Tendo indicativo. Quando a gente indica o nosso próprio erro, irmã Tânia, a gente consegue tirar do fundo do mar o ferro ali e fazer ele flutuar, sim, porque nós somos Tanaítas. Nós somos Tanaítas. Nós não somos pessoas que seguem ídolos. Todo ser humano que segue o Altíssimo, ele faz sempre coisas sobrenaturais, além de nossa compreensão. E por isso o Eterno, esta noite, está trazendo a Torá nesse bairro, nessa cidade. Essa congregação aqui mudará toda a região noroeste e norte fluminense do estado do Rio. Não só Macaé, Reis das Dores. O povo não ouve, não escuta, por dois motivos. Por causa do ego e por causa do conforto que o ídolo causa, irmão. O ídolo causa dinheiro, o ídolo causa ar-condicionado, mas vai chegar um momento que o Todo-Poderoso vai remover esse mecanismo deles. O machado vai cair. Então eles vão ter que procurar a congregação que segue o Altíssimo para o Hashem, não terá outra escolha, porque aqui há o caminho da realidade do Eterno. Aqui é o Emet, né? A verdade. Então essa noite o Eterno quer que nós identificamos aonde cai a nossa frequência com o Altíssimo. Ali há uma possibilidade de nós crescermos. Aonde nós caímos, né? Eu caía no cigarro, né? Caía em estar xingando muito, e estar na roda de escarnecedores, de ímpios. Eu não fazia besteira, mas eu estava ali, e ali era uma frequência negativa, porque num ambiente desse você não cresce espiritualmente e financeiramente, você só decai, porque ali é uma frequência extremamente negativa, tá? Ontem, por exemplo, eu estava vindo para cá e eu assentei ao lado de uma pessoa e eu estava querendo levantar, irmão Val. Eu precisava levantar, não levantei porque eu estava centrado dentro de mim para vir para cá e o coletivo estava cheio, mas a pessoa estava cheirando muito mal. E você não aguenta estar perto. Eu tenho esse dom. Quando a pessoa é boa, ela não exala nenhum odor, nenhum cheiro, tem até um cheiro agradável. Mas existem pessoas que mesmo ela tomando banho, mesmo ela passando perfume, você não aguenta ficar perto. Você tem lembrança do bode, dá vontade de ficar perto do cheiro do bode, do que você sentir aquele cheiro ali. E foi o que aconteceu comigo ontem, né? Uma pessoa nova, né, me cheirando muito mal. Eu falei, nossa, isso aí é um resultado de pecado terrível que está nessa pessoa. E logo desceu ali na barra, eu agradeci muito ao Altíssimo, porque eu pensei que vinha até aqui, desceu na barra, eu agradeci muito. Dei um tempo, esperei esfriar o banco, pulei para o canto onde essa pessoa estava, né? Então existe isso, né? E nós precisamos ter a formalização de entender de como nós elevamos esse ferro. Versículo 7 que diz, é um sábado aqui, tá? Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quem guarda os mandamentos vai ter o Zayn, tá? É uma frequência energética muito forte, irmão. Vou repetir. Quem guarda as festas do Altíssimo, o número 7, representa as 7 festas, os 7 dias e representa o sábado. Vai ter esse poder de fazer isso aqui, ó. Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E a gente vai ter essa possibilidade de tirar
as nossas filiações da mentira, do engano, né, irmão Val? Nossos filhos, irmãs, irmãos, sobrinhos, vizinhas, vizinhos, esse bairro, essa cidade aqui, nós vamos levantar o Shalom, a paz, que o Eterno abençoe, e o machado certamente vai flutuar. Minha querida, a paz, que o Eterno abençoe nós, e vai nos causar a alegria. Passuque 8 que diz, o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Passuque 9. Mas o homem do Eterno enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te que passares para tal lugar, porque os sírios desceram chamar ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Achã lhe dissera, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Passuque 11. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Versículo 12. E disse um dos servos, não, ó rei meu Adoni, mas o profeta Elisha, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Passuque 13 e último aqui. Ele disse, bo em hebraico é vai, e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Até aqui. Observe-se que o rei da Síria ficou muito incomodado em saber por que o povo hebreu foi livrado, né? Uma vez que ele tinha feito uma elaboração em deter o pessoal de Israel, mas ainda assim Elisha ficou sabendo da logística do rei da Síria e um dos seus mensageiros disse, quem fez isso, quem salvou Israel foi Elisha, o profeta Elisha. Ele disse, então, nós vamos até lá para tentar prendê-lo, né? Se não é possível, como é que ele conseguiu? Eu falei isso em silêncio no meu quarto. Então nós, essa noite, nós estamos recebendo o dom de ser tanaítas, irmão. Tá? O tanaíta, ele vibra essa consciência. Eu tive essa oportunidade há mais ou menos 25 dias atrás. Eu sonhei com uma pessoa e essa pessoa me disse, Cláudio, a pessoa que você está trabalhando está com muito medo de você, está falando mal de você para que ele tenha medo de perder o serviço para você, está falando mal para a arquiteta, porque ele tem medo que você assuma o lugar dele, tá bom? Eu vim te avisar isso. Então, eu fui, irmão Valdo, a mundos superiores, e chegando lá, o Eterno me mostrou isso. E de fato, depois ocorreu isso. No dia 4 agora de junho, no 4 de julho, né? O negócio assim ocorreu. Então, nós temos essa oportunidade. Nós vibramos o 8º dia, o Eterno avisa nós. Ó, Cláudio, vai por aqui, não vai por ali. Igual ele avisou, faz os cultos domingo aqui, das 5 às 7. É melhor, mais leve, né, por causa do frio do tempo. Então termina-se mais cedo para a gente ir para casa. Evita conflitos, porque aqui a gente vibra o Altíssimo, né? Em outros lugares não há essa vibração. Então, vai captar na mensagem aqui paganismo, nomes que não é do Altíssimo, e isso aí não é bom para nós. Então, das 5 às 7, às 5h30, até às 6h30, está muito bom, né, irmão Walter? Dia de sábado a gente faz às 18, mas aos domingos faremos o culto aqui de 5 às 7.
é bem melhor, porque aí a gente tem um comprometimento limpo, livre de transgressões. Né? Todas as vezes, irmã Tânia, que nós transgredimos a Torá, a gente entope a rua para nós estarmos no mundo vindouro. Baruch Hashem, Baruch Rabá. A gente entope, infelizmente, pelo fato de a gente ter lida com deuses das nações. As nações sempre teve, irmão Valdo, essa implicação, como aconteceu com Elisha, com Eliseu, né? O rei da Síria queria prejudicar Israel, mas Elisha vibrou e sentiu e avisou todos Israel. Né? Então nós precisamos galgar a Torá e o Tanar na prática, tá bom? Essa noite aqui, essa é a mensagem da Haftará. Não vou prosseguir muito, porque agora nós vamos entrar em Terrelim 26. Nós vamos para Terrelim 26 agora, a purificação. Nós vamos tomar um banho na palavra agora, tá? Terrelim 26, pela mão direita é um Bereshit, é um Gênesis, tá? Pela mão esquerda é o livro de Josué, tá bom? Baruch Hashem, Baruch Rabá, e é também a Arca da Aliança, que é o capítulo 6 de Bereshit, né? De uma forma comprimida. Mas o versículo, o Perek 26 de Terrelim, é uma tefilá trazendo justiça para nós essa noite. A gente vai tomar esse banho, tá? É importante, vai purificar a carne, a alma também, o nosso ego, a língua, os olhos, o ouvido, o cabelo. A Eterno vai fazer a purificação agora, tá? Esse passuque são 12 passuques, cada um representando um mês, tá? Do ano. Tá? Representa um mês do ano. A gente vai tomar esse banho agora, tá bom? Prepara-te. Estamos muito agradecidos, Eterno dos Hebreus. Espero que o Senhor possa, Vossa Majestade, me perdoa, trazer todos os nossos parentes para cá, para que eles entendam a sua cadocha instrução, receba a dádiva de Adonai de Salvador. Bom? Vamos lá? Que diz: julga-me, Adão, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Eterno, não vacilarei. Até aqui, primeira parcial, tá? Da lavagem das mãos. Então, qual é a parte fundamental, irmã Tânia, do Terrelim 26? Em primícia, é o primeiro mês que começa-se como, hein? Nas nações eles falam o contrário aqui. Pede para que a gente traga o julgamento do Altíssimo, tá? Então aqui a gente recebe o julgamento. O Eterno julga a gente a todo momento. No ônibus, como aconteceu comigo ontem, né? Agora, o horário de chegar aqui, a alimentação de manhã lá, o almoço hoje. Tudo isso, Tânia, é o julgamento do Altíssimo sobre nós. Julga-me. Pois tem andado em minha sinceridade. A sinceridade, ela é peculiar, ela é própria, né? Tá? Então a gente precisa ter essa sinceridade na nossa carne e alma para receber o julgamento do Eterno, porque ele existe, tá, irmão Val? O julgamento do Altíssimo é em todo momento, irmão Tânia. Alimentação, água, roupa, trabalho, dinheiro, pagar, receber, doar, ouvir picuinhas, ouvir coisas boas, tudo isso é um julgamento do Altíssimo. E a gente tem que estar em forma sincera para absorver esse julgamento, sendo confiado também no Eterno, né? E então não vacilarei. Quando a gente confia no Altíssimo, irmão Val, a gente não vacila. Tá, irmã Tânia? Vou repetir, quando a gente confia no Todo-Poderoso, a gente não vacila nem a alma animal, nem muito menos a alma espiritual. Tá? Então esse é o primeiro mês, começando o mês de Abib, né? Que
que é o processo da saída do Egito, é o processo da peça, tá bom? É o processo dos pães ázimos, que nós devemos comer durante 8 dias no mês de Aviv. E esse pães ázimos não pode conter fermento algum, tá? Como nas nações tem, né? Tem uma das seitas que tem arraial, né? Arraial de Yohanan não, de São João e de Pedro, né? É uma festa dentro da igreja, e isso não existe, porque a festa do Altíssimo, ela é dia de sábado, tá? Toda semana tem festa do Altíssimo? Tem. Quando? No sábado. E quando mais, irmão Cláudio? Agora em Yom Teruah, 10 dias antes do dia de Yom Kippurim. E depois tem uma outra festa? Tem. Não tem bebida nem comida. Não tem papel higiênico, sabonete nem toalha. É 24 horas sem tomar banho, sem escovar dentes, sem beber água, almoçar, jantar e tomar café e fazer ceia. É o dia de Yom Kippurim. Todos os anos a gente faz. Cada ano eu faço 1 a 2 minutos a mais. Tem ano que eu faço 25 horas, 3 minutos, 25 horas, 4 minutos, 25 horas, 9 minutos. Já fiz 25 horas, 13 minutos. Esse ano eu vou tentar fazer 20 horas e 19 minutos sem comer, sem beber, sem tomar banho. É uma festa. E aí 10 dias depois, ou melhor, 7 dias depois, a festa das cabanas. São 7 dias de festas. E depois tem o dia das trombetas também, né? E assim a gente tem as festas do Altíssimo. Depois só vai ter a festa do Altíssimo, a número 7 em fevereiro, que é a festa da sorte, chamada Pur, né? Onde a rainha Esther, com seu tio Mardoqueu, na verdade o nome dele não é Mardoqueu, é Mordecai, trouxe aí a libertação do povo. Os 10 filhos de Amã faleceram, na própria porque o pai dele criou, e a mãe dele, e o próprio pai também, né? Então, o povo do Eterno tem essas festas, são 7 festas. Tem uma 8ª adicional, que foi colocada agora do livro do Tanar para cá, tá? De 2 Reis para cá, é formada a festa das luzes. Ela não está na Torá, mas está no Tanar, tá bom? E é válida essa festa por quê? Porque o Eterno abriu exceção com leis adicionais no Tanar, tá? Algumas pessoas que não têm entendimento bíblico condenam a festa de Hanukkah, a festa das luzes. Mas essa festa é uma festa adicional, tá? Porque o Eterno deu a Ur e também a Josué essa incumbência perante Moisés, antes da morte de Moisés, no monte Horebe, fica claro sobre